Olá, pessoal! Aqui quem vos fala é Laura Martins. E Daniel Bacelar, discentes da disciplina de História Medieval, turma 2020, segundo semestre. Este é o podcast do canal História Medieval UFSC e hoje falaremos sobre a introdução e o capítulo 1 do livro La Ruta de la Seda, da autora Luce Bonnois. Antes de falar do texto, falaremos um pouco da autora Bonnois. A autora Luce Bonnois nasce na França nos anos 30. É formada em letras chinês e russo no Instituto Nacional de Línguas e Civilizações Orientais, em Paris. Após formada, começou a trabalhar de tradutora e, junto às suas viagens pela Ásia, começou seu interesse pela Rota da Seda. Pelos idiomas que ela sabia, teve acesso à documentação mais específica sobre a área. Desta forma, ela passou a ser referência em história da Ásia Central. Você sabia disso, Daniel? Pois é, Laura, sabia sim. Além disso, ela trabalhou no Centro Nacional de Pesquisa Científica durante quase 30 anos, em estúdios no Nepal e no Himalaia, antes de se aposentar em 1992. A sua obra-prima, A Rota da Seda, foi publicada em 1963 em Paris. Porém, aqui estamos usando a versão de 1967 pela editora espanhola Aymán. Antes de mais nada, é importante que falemos como a seda se deu a conhecer, não é? Então, para falar dessa história, temos que entender o porquê o Oriente e o Ocidente se conectavam. No caso, podemos afirmar que as guerras por conquistas de território sempre foi um bom motivo para eles estarem em contato. E a seda se deu a conhecer em uma dessas guerras, mais especificamente na Batalha de Carras. Os romanos, na sua expansão, quiseram conquistar o território de Pártia, atual Turquia. Porém, eles perderam a batalha. Os poucos romanos que sobreviveram tiveram contato com a seda, o que só aumentou o interesse da Europa de se adentrar no Oriente. A partir desse momento, os romanos começaram a trilhar a Rota da Seda. Porém, ela já existia há muitos séculos antes. Os romanos foram os mais tardios, na real. Então, Laura, para falar a verdade, os romanos não foram os únicos que ficaram para trás nessa história. Pois a seda, para se começar a conversa, existe no Oriente desde o ano 1300 a.C. O imperador Huan Ti estava no poder, e diz a lenda que a imperatriz Leitso encontrou os bichos da seda enquanto eles comiam folhas de amora e teciam seus casulos. Ela escolheu alguns casulos e sentou-se para tomar chá. Enquanto bebia um copo, um casulo caiu na água fervente. Puxando a linha para puxá-la para fora, ela acabou enrolando a fibra atraente ao redor do seu dedo. Uma curiosidade é que 2 séculos antes, o imperador Furri usava os mesmos fios de seda para as cordas de instrumentos musicais. O mérito da imperatriz foi descobrir como tratar o bicho da seda para que desse um fio forte que pudesse se tecer e formar tecidos. Para quem está se perguntando o que os povos da época vestiam antes de conhecer a seda, eram tecidos vegetais, de legumes e de cânhamo, ou tecidos de origem animal, feitos de ursos, raposas e até gatos selvagens. Poxa, Daniel, que interessante! Mas você sabia que, inicialmente, a utilização do tecido da seda era de uso exclusivo imperial? Apenas o imperador e seus parentes mais próximos, além de seus mais altos dignatários, poderiam vesti-los. No entanto, com a luta pelo poder entre vários grupos, cada corte passou a utilizar tecidos de seda. Com o aumento da demanda e, consequentemente, das técnicas de produção, outros setores da sociedade passaram a vestir os mesmos tecidos. Porém, essas não eram as únicas utilidades da seda. Além de servir como vestimenta e decoração, a seda possui um papel de destaque na sociedade e economia chinesa. Corda de instrumentos musicais, linha para pesca, cordas para arco, até papel. Mais de 230 kanjis, que é a escrita chinesa, possuem o caractere de seda em sua formação, inclusive o kanji de papel. Como diz na página 27 do texto em questão, em verdade, quando se dice comúnmente que el chino no sabría nacer, vivir y morir sin recurrir al uso del bambú, se poderia añadir e al de la seda. Além de entendermos a importância da seda na cultura chinesa, precisamos comentar como era o comércio na Rota da Seda e quais as suas principais características. Vamos lá. Entre as utilidades da seda, teve uma essencial.
ela foi um dos elementos principais da economia da China. Não é à toa que as rotas de comércio ganharam a seda como nome. Ela não era a única mercadoria comercializada ao longo de suas rotas. No entanto, era o item mais desejado no Ocidente, e a sua comercialização ajudou no florescimento de várias cidades que se beneficiaram desse comércio. A popularidade da seda chinesa era tamanha em Roma que a sua utilização fora proibida, porém em vão, com os comerciantes adquirindo grandes valores nas negociações pelo produto. O que é interessante, pois podemos ver o poder que as classes mais abastadas já tinham no governo e nas instituições de poder. Mas por onde a seda era comercializada era mais que uma rota. Os caminhos que uniam Ásia, África e Eurásia, ou Oriente Médio, formavam uma rede de conexões criada não só para se usufruir com mercadorias, mas na qual várias trocas eram feitas. Além de produtos como azeite, azeitonas, vinho, especiarias e tecidos, também era comum a troca de ideologias e expansão de outras, como por exemplo o budismo, que chegou ao Japão, à Coreia e ao resto da Ásia por meio dessas rotas. Assim, podemos dizer que essa rede era uma importante fonte de renda para as pessoas da época, pois poucas tinham acesso à seda, mas muitas famílias fabricaram seda a sua vida inteira. E quanto maior a demanda, mais famílias entravam no mercado. Aqui ganha destaque a participação da mulher, pois não tinha sequer uma região que produzia seda na qual as mulheres não se dedicavam totalmente à produção dessa mercadoria. Eram elas que, de fato, garantiam a prosperidade das suas famílias. Assim, acaba esta introdução à história da seda e como ela se originou. Aqui vocês têm nossa explicação, mas não deixem de dar uma olhada no texto, está bem legal. Não deixem também de acompanhar a próxima edição do podcast História Medieval na semana que vem. Até mais!